Queridos e queridas, olha com quem eu tô aqui hoje, José Roberto Marques, o maior. Eu posso falar porque é o maior mentor que eu já tive. José Roberto Marques, Instituto Brasileiro. Conta um pouquinho para as pessoas como é estar na pele de um dos maiores empresários desse Brasil hoje. Empresário no Brasil é um Highlander. É quase um mágico de Oz. Por quê? Porque o empresário brasileiro hoje, ele precisa ser especialista em tributação, primeira coisa. Depois, ele precisa ser muito bom em marketing e vendas. Quer saber? O empresário precisa criar o produto âncora, ele precisa criar o time, ter uma liderança maravilhosa, criar uma causa e um propósito, senão ele não vai vender nada do produto dele. Ele tem que ter uma boa percepção de marketing e ainda ter uma máquina de vendas. E se ele não conseguir encantar o cliente, ele nem vai conseguir vender. Então, olha que lindo, o empresário brasileiro é um ser humano holístico, integral, porque ele tem que ter múltiplos conhecimentos. E tem mais uma coisa. A cultura brasileira faz que nós tenhamos problemas que não estão no script, como, por exemplo, uma pessoa fica com você algum tempo, alguns anos, e depois ainda volta e reclama que é mais despesa que a pessoa pode ter. Então, empresários, nós somos seres iluminados, esforçados, dedicados, e nós movemos esse país. É com muito trabalho, sim, é com muita expertise, sim, é com muito estudo, sim. Mas eu tenho orgulho de dizer, eu sou um empreendedor, empresário brasileiro e somos nós que movimentamos a maior parte desse país. Eu gosto muito de uma parte da minha história, quando eu conheci o Zé, que são os 3 momentos mágicos, né? Mas você sabe que o seu mentorado, o seu aluno aqui vai sempre para a área da polêmica. Então me conte os 3 maiores desafios da sua carreira. Bom, sempre bom lembrar que eu sou a pessoa antipolêmica. As polêmicas não me chamam. Mas bora lá. Eu acho que o maior desafio foi eu decidir ficar longe da minha 4ª filha quando eu lancei o IBC, porque a minha filha tinha 1 ano de idade e quando você tem filhos, você vai tendo experiências. O interessante é que o filho mais velho sempre é o que sofre mais, né? Não tem nada a ver com o pai não gostar mais ou menos, tem a ver com a habilidade e a competência de ser pai, inclusive. O meu maior desafio foi abrir mão de estar mais tempo próximo com a minha filha de 1 ano e meio para poder focar nesse movimento que hoje temos 5.800.000 alunos. E eu fico pensando, se eu não tivesse tido a coragem de abrir mão da coisa mais preciosa da minha vida, só que isso fez que eu fizesse muito mais viagens, eu estivesse em casa, pelo menos para chegar e voltar, mas eu estava lá. Mas esse foi o meu maior desafio, de criar esse movimento científico, filosófico e empresarial no Brasil, que é o Grupo IBC, e eu nunca vou esquecer disso. E a vida, tem gente que pensa assim, eu quero só benefícios e benesses. Só no céu, meu irmão, deixa eu te falar, se tu quer mamata, não quer trabalhar, não quer desafio, no céu. É o melhor lugar que você deve estar, porque aqui na Terra não vai ter jeito. Então esse foi um super desafio na minha vida. Outro desafio muito grande foi a pandemia. Por quê? Porque eu não estava pronto para algumas coisas que aconteceu, porque nós somos a máquina mais antiga de venda na internet desse país, na minha área, a mais antiga de todas, mas eu não estava pronto para a entrega digital que precisava ser. Eu sou o primeiro a vender, o mais antigo de todos, provavelmente a minha conta é a mais antiga na minha área de desenvolvimento humano, no Facebook, no Instagram, etc., Google, mas eu não estava pronto com tudo que eu tenho no presencial, no digital. Então isso foi um desafio muito grande, que fez eu gravar 18 horas por dia durante 3 meses. Inclusive eu gravava até desmaiar, não é até apagar nem cansar, não, era desmaiar mesmo. Isso foi um desafio muito grande. É o erro estratégico. Zé, qual que é o teu erro estratégico? O erro estratégico é que eu não tinha todos os meus produtos gravados na pandemia. Então esse foi um erro estratégico que me ajudou bastante, porque hoje eu respirei, já está gravado.
Então, mais um desafio, Jesus amado. O outro desafio é poder ter possibilidade, poder, competência, autoridade para dizer para as pessoas: tudo são ondas, mas existe uma coisa que não é onda, que é a ciência. Então, com o nome de coaching, com o nome de mentoria, com o nome de consultoria, com o nome de terapia, não importa. A realidade, que quem eu sou? Eu sou um cientista do comportamento humano, que estuda muito sobre mente humana, sobre neuroanatomia, neurofisiologia, sobre emoção, sobre o impacto químico que o corpo tem na tua mente, no teu cérebro, sobre os centros energéticos. E um desafio foi ir se ajustando, a gente vai se ajustando com as nomenclaturas, porque no Brasil é interessante, tem ondas, o que mais vende, o que não vende, mas na uma realidade é que quando você tem profundidade do que você faz, com você conhecimento, o nome, sei lá, se importa muito. E hoje a minha vibe é ajudar e acelerar as pessoas, além das pessoas físicas, das empresas, no meu programa de alavancagem empresarial. É um dos maiores que eu já vi, inclusive. E agora conta para as pessoas aí, já que você não gosta da polêmica, eu vou nela. Como é você doar? Você está dando o curso para milhões de empresários. O meu projeto foi de 100 imersões, 8 imersões por mês, 8, 9, 10, cheguei a fazer 11, no investimento de 50 milhões de reais em um ano. Eu viajei de norte a sul do Brasil no dia 1º de julho, faz um ano, e eu doei de 8 a 11 imersões. As minhas imersões menores têm 1.000 pessoas, as maiores teve 5.000 pessoas, e eu fiz o maior programa de alavancagem empresarial desse Brasil, doando o meu produto de 25 mil reais por pessoa, para de verdade alavancar e poder ajudar na cultura do empresário brasileiro. Já que você foi nessa área dos eventos, dia 25 e 26 de setembro, nós teremos 24, 25, volta. Dia 20, corrige, né? Aqui a gente não tem compromisso com o erro. Dia 24 e 25 de setembro, o Wolf Day Brasil. Ele é um evento baseado inteiramente no filme do Lobo de Wall Street, por isso o Wolf é lobo em inglês. E esse filme traz muito da pressão de Nova York, da bolsa de valores, mas principalmente do empresário ou do empreendedor ou do investidor que quer realmente, no alto risco, capacitar os investimentos dele. Você é um cara mais ponderado, ou você é um conservador, ou você vai de cabeça, você arrisca? Eu sou moderado, não sou conservador e nem muito ousado, eu sou moderado, mas tem muitas coisas que, se eu tiver a visão, eu ouso ir além, com certeza. Posso dizer que eu tenho um perfil moderado, mas eu posso dizer que eu sou ousado. Muitas vezes eu fiz grandes ousadias na vida, como esse ano, uma ousadia de ficar 27, 28 dias de treinamento dentro da sala de aula, doando, fazendo os maiores eventos empresariais desse país, gratuito. E nessa mesma batida, você não gosta de polêmica. Só tem uma palavra que você gosta mais que polêmica. Chama gatilho. Ou ativação mental, como José Roberto Marques descreve. Eu escrevi um livro inteiro sobre ativadores mentais. Aliás, eu tenho 82 livros escritos, 15 milhões de livros vendidos, 15 mil artigos na internet, e CDF mais do que eu, só se nascer para frente. Até agora não tem, não. Eu amo escrever, escrevo todos os dias, eu leio todos os dias, e eu escrevi um livro que chama Máxima Performance, sobre os 17 principais ativadores mentais. O que é um ativador mental? É um atalho de decisão. No marketing, as pessoas chamam de gatilho mental. Eu não sei de onde tiveram isso, porque gatilho tem a ver com revólver, tem a ver com dominar alguém, tá? Eu não gosto muito disso. Mas eu prefiro o ativador mental, porque é uma palavra de alta performance. Aí eu já saí da polêmica de novo, porque gatilho, tiro, revólver, não tem nada a ver comigo. Mas performance, né? É bondade, humanidade, filosofia, família, perdão, Deus e ganhar dinheiro é comigo. Agora, hoje, eu não sabia disso aí, fiquei até surpreso, e agora começou a fazer um sentido. Mas você pode convencer, eu acho que ninguém sabe explicitamente sobre essa história. Você foi um cara que foi alvejado
dentro da sua casa e teve uma experiência de quase morte. Eu tive um evento traumático, não foi na minha casa, não, foi numa rede de supermercados que eu tinha, foi dentro de uma empresa, de uma loja, e tem a ver com caixa, e tem a ver com tirar o dinheiro, e aí tem a ver com uma visita ilustre, e eu fui alvejado, metralhado, é uma longa história, e Deus me deu a vida de volta. Eu sou uma pessoa que viveu uma EQM, que é uma experiência de quase morte, e nessa EQM eu tive uma expansão, uma reestruturação que é química, que é física do corpo. E o melhor, que eu acho que Deus me escolheu porque eu aguentei, porque poucas pessoas aguentariam, porque foi realmente muito trágico. Mas a boa notícia, que ao sair do hospital, eu comecei a pensar qual o sentido da vida, qual o significado da vida e o que eu posso fazer para honrar a Deus, para devolver para o universo essa oportunidade que eu tenho de continuar essa vida. E o que eu fiz? Eu fui estudar todas as reações químicas, neurofisiológicas, todas as reações orgânicas no meu corpo, na EQM, na experiência de quase morte, quando meu coração parou. Isso significa que há 21 anos eu estudo ainda mais a mente e o comportamento humano, as reações químicas do corpo, da mente e da alma, porque nossa energia é física, é tangível e é palpável. E hoje eu ajudo as pessoas a terem esse sentimento, essas sensações, sem ir para a UTI, sem ir para o hospital, sem acontecer nada. Eu consigo ajudar as pessoas a terem reações químicas de realinhamento, de perdão, de amor, de restauração, de reconstrução, inclusive além de psicológica, filosófica, teológica, física. Eu fico pensando, imaginando, para quem já conhece o José Roberto Marques sabe que essa é uma famosa frase dele de reflexão sobre algo que ele vai trazer. Qual foi o maior insight? Já não vamos mais falar gatilho, prometo, nunca mais. Qual foi o maior insight, a maior ativação mental que você trouxe para alguém terceiro depois dessa EQM, experiência de quase morte, e se ela foi imediata? Isso é um assunto polêmico, mas para mim, um cientista da mente, para mim, um desenvolvedor de humano, 25 anos testando, experimentando, atendendo, não é tão complexo. No fundo, a mente humana e o ser humano está a uma única emoção, só uma única emoção, só uma, de uma grande mudança. Existem muitos autores, eu posso falar do Freud, eu posso falar do Emile Coué, eu posso falar do Jung, posso falar de pelo menos 20 autores. Muitos autores estudam o impacto emocional no corpo, a reação química da emoção no corpo. Numa teoria do Emile Coué, que criou as 3 leis da sugestão, ele nos ensina o seguinte, que uma emoção maior de um assunto, vamos imaginar que a pessoa tem uma dificuldade de relação com a mãe 30 anos. Durante 30 anos tem muitas memórias de desconforto, muitas memórias de dor, e de repente a pessoa vai para o meu evento, eu vou fazer uma meditação, meu maior dom, uma meditação, que é uma oração guiada, uma meditação maravilhosa, e a pessoa imagina ela olhando para a mãe dela, com 2 anos de idade. Ela imagina a pureza, a beleza, a inocência da mãe dela com 2 anos de idade em cima de uma cama. E ela olha para aquela criança e pensa, é minha mãe, sangue do meu sangue, corpo do meu corpo, alma da minha alma, ela vai crescer, ela vai ter um sonho, vai ter um desejo, eu vou nascer. Olha para sua mãe e a pessoa imagina essa criança com 2 anos, levantando a mão para ela e chamando, você filho ou filha. E aí? Se tua mãe com 2 anos aparecesse para você, se Deus revelasse você o encontro energético, espiritual, filosófico, você com a sua mãe com 2 anos, e ela olhasse para você, estendesse a mão, e você soubesse que o corpo da criança é Deus que se manifesta, o que você faria? Provavelmente você teria um insight, uma iluminação, uma revelação. Provavelmente você teria uma emoção tão forte, tão forte, tão forte, que você jamais teria uma dificuldade com a sua mãe. E essa é uma explicação mais rápida que eu consigo para dizer para as pessoas. A nossa mente é um processo químico perfeito e depende da história, que são as meditações, orações guiadas,
Eu sou capaz de construir imagens mentais que o meu corpo manifesta uma reorganização do meu sistema de memórias. Toda mudança é física, é química. Eu entendo, eu nunca mudei. É impossível mudar entendendo. A mudança é física, é química, é uma alteração da tua estrutura psíquica que muda completamente o teu corpo. E a cura, o perdão, a restauração, a ressignificação, todos isso são buscas químicas. Passei a vida toda para estudar a mente humana, para ajudar as pessoas a sentirem coisas tão fortes e tão profundas que elas são capazes de realinhar uma vida em uma única emoção. E isso me move, porque cada vez que eu estudo, cada meditação que eu faço, cada testemunho, depoimento que as pessoas falam para mim, eu fico pensando, Deus, obrigado por ter dado continuidade para a minha vida, porque eu só estudei o que eu estudei, porque eu morri naquela UTI e Deus me trouxe de volta. Hoje, não apenas fé, tenho conhecimento, tenho foco, dedicação, força do trabalho e tenho um propósito de Deus na minha vida. Que as pessoas possam, num tempo recorde, se reconstruir, se salvarem, se reorganizarem. E você vai fazer isso dentro de você e o melhor, você vai fazer isso na empresa. Porque empresas são pessoas. Se você não conhece de pessoas, se você olha para o ser humano e não vê o ser humano como um corpo físico com uma reação química, como uma mente com uma reação química e um centro energético físico, porque a alma é uma expressão física. Existe a foto Kirlian, uma máquina fotográfica que tira a energia da gente. Se não fosse físico, não saía a foto. Então hoje eu olho para as pessoas e fico pensando, o que eu preciso fazer para que elas possam mudar completamente o sistema de memórias, a história que ela conta para a história dela, como que eu posso alterar a química da pessoa para que a vida dela se modifique em uma emoção. O que as pessoas que vão frequentar esses eventos, principalmente agora o Wolf Day Brasil, podem esperar do José Roberto Marques? Porque a gente sabe que você tem mais de 5 milhões de alunos, né? E não é à toa que essas são vendas. E se a pessoa está indo lá buscar venda e alta performance, nós temos aqui um dos maiores professores, mestres, doutores no assunto. O que elas podem esperar em relação à venda? Gente, um filme que instiga a gente, um filme que tem uma dualidade muito forte, e a verdade é uma só. Somos seres duais, de luz e sombra, de acerto e erro. Então, na profundidade, o que esse filme traz pra gente é uma clareza solar. Todo mundo erra. Todo mundo. E a ideia é o que eu faço para reconstruir, aprofundar, aprimorar e transformar esse veneno, essa dor, essa sombra em antídoto. Vou dar o melhor de mim, como empresário, como empreendedor brasileiro, como uma pessoa que também luta, que tem um ano que está doando trabalho por esse Brasil afora. Mas também o meu lado científico, filosófico, o meu lado que tem uma fé inabalável. Porque as pessoas, quando entenderem que nós somos, sim, um corpo físico, uma mente química, mas que a nossa fé, nosso centro energético é o que vai levar você além, eu posso dizer para você que não tem método, não tem nada que você não vai aprender muito rapidamente. E nesse evento, pessoas incríveis, com uma habilidade incrível, com resultados incríveis, porque não adianta eu querer ouvir que não tem resultado. Eu quero ouvir quem sim teve problema, caiu, espirocou, afundou e levantou. Eu quero ver o cara que realmente foi lá embaixo, mas está aqui em cima, porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade porque ele restaurou, porque ele curou, porque ele saiu do buraco. E vocês vão ver pessoas incríveis que puderam restaurar e empoderar as próprias histórias e as próprias empresas. Meu Deus do céu, foi um aprendizado só aqui, mas fico pensando, imaginando você nesse evento, dia 24 e 25 de setembro, o Wolf Day Brasil contará com o Jordan, com o José Roberto Marques e muitas outras autoridades em diversos assuntos. Eu gosto de explanar algo que você sempre diz muito, eu não gosto da polêmica.
E eu amo dizer sobre isso, e eu tenho a honra de ter o José Roberto Marques como meu mestre e como um amigo. E como amigo eu tive a oportunidade, eu saí daqui de São Paulo, essa história muita gente não conhece. Na pandemia ele falou assim, vamos lá gravar a casa do Zé, na minha casa, em Goiânia, e eu saí daqui na sexta-feira para ir lá ver a casa e voltar na segunda. E eu voltei depois de 3 meses que a gente fez a casa e rodou e tal. E eu gosto desse José Roberto Marques, que muitas pessoas não conhecem. E é por isso que eu queria, né, não polemizar, né, por conta do não, né? Você ama a polêmica, só que você é um gentleman ao ponto de conectar de uma forma... Eu acabei de ver isso lá em cima, a gente estava assistindo um trecho da sua palestra e eu falei justamente, ó, ele ama a polêmica, só que ele é tão gentleman, você ama, só que você é tão gentleman que você não vai... A pessoa tá falando e você... E como eu posso te ajudar? E como... Né? O que é uma forma de você tratar a polêmica, que eu admiro muito, que é a sua educação, o seu cavalheirismo, e a importância que você trata o ser humano. Você acredita que todo ser humano tem solução? Todo ser humano tem solução por uma única razão. Todos somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, temos solução. Por alguma razão, algumas pessoas se desvirtuam. Por alguma razão, temos altos e baixos na vida. E é longa história. Mas a verdade é que, no fundo, nós somos luz. Somos extensão de Deus na Terra. Todas as pessoas na face da Terra têm solução, com certeza. Bênção ou maldição? É você que escolhe. Porque tudo é dual. Sensacional. Para finalizar, última polêmica. Não, brincadeira. Chega de polêmica. Chega de polêmica. Chega de polêmica. Um recado que você deixaria se esse fosse o seu último momento. Você disse que passou por uma experiência de quase morte, uma EQM, e que essa EQM te fez refletir. Se esse fosse o último momento que você tivesse para deixar um recado para Deus, qual o recado que você deixaria olhando para aquela câmera? O recado para Deus ou para os filhos de Deus? Primeiro para Deus e depois para os filhos de Deus. Para Deus é obrigado, me deixou mais tantos anos na terra para poder te honrar, para poder te agradecer e aprender, porque o que eu mais amo hoje é a minha fé, além de todo conhecimento. Sou um cientista do comportamento humano, minha vibe é levar o espiritual do ser humano para o próximo nível, usando a ciência para gerar felicidade, prosperidade, riqueza e para restaurar as famílias. Deus, obrigado. E para você que está vivinho aqui na Terra, seguinte, faça a sua vida valer a pena enquanto é tempo. Sabe como? Seja intenso todos os dias dessa vida. As pessoas que são intensas, elas diminuem o tempo de aprendizado, o tempo de dor. As pessoas intensas, elas são extraordinárias. Elas param de se competir entre si e elas se ajudam. Seja extraordinário, seja intenso nessa vida. Para quem não sabe, José Roberto Marques é pai de um dos maiores players também do mercado, Marcos Marques. Qual foi o maior conselho que você deu para o Marcos? Que legal, 12 anos trabalhando junto, né? Muita coisa maravilhosa e foram grandes conselhos. Um deles é guarda, trabalha, foca, constrói e alicerce. Eu sempre ensinei meus filhos que a gente deve ter reserva. A gente tem que ter um colchãozinho. Por quê? Porque se você tem uma ideia, se você quer dar um passo ou se tem um problema, você está seguro. A vida é sobre trabalhar e pegar parte do teu resultado e guardar, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E olha o que aconteceu na pandemia e olha que bênção, 12 anos depois, o meu filho continuar esse trabalho maravilhoso e todo o meu método empresarial e levar para todas essas pessoas. Eu fico muito feliz de saber do resultado e da performance do meu filho, que aliás eu chamo de pistolinha do papai.
E sou eu que gosto da polêmica. Esse corte tá feito, viu, pistolinha do papai? Esse daí eu faço questão. E foi exatamente essa experiência que te trouxe uma das maiores oportunidades. Eu vejo que você fala muito de legado. Sim. Uma das pessoas que mais me ensinou o que eu vim fazer na Terra foi estar contigo durante todos esses anos e aprender sobre o legado. Essa experiência de transição de família, porque hoje você teve a oportunidade de ter a experiência de ser avô. Sim, 2 vezes. E agora 3. Agora quase na terceira. Tá chegando aí. Qual é essa experiência de ultrapassar aquela transição que você tanto coloca em pirâmides, né? E não é polêmica de pirâmide, hein? É a pirâmide da transcendência da vida. É uma figura geométrica, né? Queridos, eu penso que o maior legado do ser humano é tudo que vai ficar de você quando você for embora. E para nós empresários, olha que lindo, quando você vê tua família e teus filhos comprando a ideia, conectando, aprendendo e desenvolvendo e levando tudo isso para frente. Legado são as memórias que vão ficar nessa terra depois que você for embora. Eu verdadeiramente acredito que um dos meus métodos, eu sou um construtor de métodos, sou um cientista, sou um pesquisador, que um dos meus métodos ele vai durar 200, 300 anos. Eu tenho certeza que o meu método, que chama PSC, que já tem mais de 144 mil pessoas que vivem, que aprenderam esse método, 100 anos depois da minha existência, ele estará mais firme do que agora. Assim como a psicanálise transcendeu depois que o Freud morreu, com certeza absoluta, o PSC, ou a psicologia da comunicação dos selfies, vai transcender muitos e muitos séculos. Eu de verdade acredito nisso. Se eu tivesse uma última pergunta para te fazer, de saideira, seria: o que as pessoas em um único evento podem mudar? Um único dia, 1 hora com o José Roberto Marques. Qual a transformação que eles podem esperar? A vida é sobre acessar uma memória. A vida é sobre acessar uma emoção. A vida é sobre ter um impacto, uma reorganização, um rearranjamento do cérebro. Isso se dá de uma forma química com uma emoção forte. O que eu posso dizer é que sim, você pode acessar, você pode sentir, você pode ter um insight da tua vida, para o teu negócio, para a tua família. Acredite, quando você está presente num local com pessoas tão maravilhosas, com resultados tão extraordinários e com uma vida de transcendência, com certeza, um único segundo, uma única emoção, um único insight pode mudar a sua vida, a sua história e a história do seu negócio. Ô, gente, para finalizar, eu deixei o melhor é sempre no final, né? O final vem sempre o melhor. Uma das maiores histórias que eu tenho na minha vida foi com você e rompeu a escassez. Eu queria que você contasse a história no dia que você saiu para tomar um café e comprou uma Porsche. Ô, gente, na pandemia, chama o Limonade, vamos ali tomar um cafezinho. E eu tenho um amigo que tem loja de carro, ele é uma figura, é um lugar que a gente encontra e tal. Aí fui lá tomar um café, olhei, falei, ai, que bicha bonita, né? Uma Panameira, lembra? Zero. Falei, a híbrida, a primeira híbrida. Quanto é esse trem aqui? Falei, tá, vou levar. Aí ele falou assim, como assim? E aí o meu amigo, você lembra dessa? Meu amigo falou assim, e o tua BMW que tá aqui? Eu falei, hã? Tinha um carro Eu lá. tinha esquecido da minha BMW lá, tinha uns 6 meses. Falei, tá, quanto você paga? Deixa eu pagar a diferença, que eu não aguento mais desse carro, eu tinha esquecido dele. Essa foi a melhor. Aquele dia Saímos para tomar o café, viemos de Porsche, ainda lembrei que eu tinha uma BMW que estava guardada lá. Aquele dia eu ajoelhei e falei, Senhor, obrigado por tirar a escassez da minha vida. Eu achei que comprar uma Porsche, porque eu tinha acabado de comprar uma Cayenne, e eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer uma Cayenne? Porque para mim o carro hoje, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos não tem muito isso, mas no Brasil tem esse símbolo de poder e tal, do homem e tal. E eu tinha acabado de comprar e veio a pandemia. Eu falei, eu vou mostrar a Porsche para quem? Que não pode sair na rua. E aí ele foi na pandemia, saiu para tomar um café e falou, vou levar.
e ficou na garagem. Nós gravamos a casa do Zé, foi ao Eu ar. andei daí o uns carro- 200 quilômetros em um ano. E o carro ficou na garagem, foi incrível. Eu falei, obrigado, Senhor, por demonstrar o quanto a escassez, todo mundo é escasso. Você acredita nisso ou não? Mas eu acredito na dualidade. Sim, todos somos escassos, mas todo mundo é próspero. E tem que... É a chave. É um batente? É uma chave? É uma chave, é Você um vira batente. e vai virando a cada momento. E a forma que eu vejo o mundo, que nós somos a percepção, nós somos o significado que a gente dá da nossa história. Tem gente que fala assim, minha vida foi horrível. As pessoas mais ricas do mundo são as mais ricas porque a vida foi horrível. Isso é bom ou é ruim? Cada 100 bilionários do mundo, 98 faliram em média 3,5 vezes. A maior parte das pesquisas dizem isso. Então, o que faz uma pessoa ter a dor de transformar aquilo em poder ou ter a dor de continuar doendo? Então, a vida é uma chave, é uma escolha, é uma decisão. Você é o significado que você dá para a sua história. Você nunca vai ser o que você viveu de fato. Você é o significado que você dá para aquilo que você viveu. Porque no veneno sempre estará o antídoto. Quer saber? Seja um alquimista da sua vida. Só isso. Quais são as redes sociais para te encontrar e saber mais dessa bagagem, dessa experiência maravilhosa que você carrega? @José Roberto Marques, meu Instagram. José Roberto Marques, meu YouTube. E o IBC, @IBC Coaching. Eu acho que essas 3 redes são fortes, que é o que eu mais trabalho e eu mais foco. Sensacional. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, José Roberto Marques. Gratidão. E muito mais. Gratidão.